Dimonco, mas a gente já não gravou esse vídeo? Tá no canal. Sim, faz poucos dias. Eu tenho certeza que eu já gravei isso. Mas a AMD mudou tudo. Como assim? Mudou? Mudou. Mas faz poucos dias? 19. Já? Eles escutaram a comunidade. Ah, então, que bom. Que bom que mudou de ideia, né? E se você também tá confuso sobre essa conversa de suporte e deixa de ter suporte, tem suporte, não tem mais suporte, cadê o suporte? Você não está sozinho no grupo. Muita gente ficou confusa com as decisões da AMD relativas ao suporte às suas placas-mãe, suporte ao AM4 e suporte ao Zen 3, que muita gente nem sabe o que é Zen 3. E pra gente deixar essa conversa mais simples, são os próximos Ryzen 4000. E se você não tá par da conversa, a AMD tinha dito que não iria suportar esses processadores, ou seja, a próxima geração, em placas-mãe X470, B450, B350 e X370. Mas aparentemente a AMD mudou de ideia. E com essa mudança de ideia veio mais perguntas do que respostas. Será que a sua placa-mãe X370, B350 também vai suportar? Se eu fizer essa atualização, eu vou perder recursos? Será que se eu fizer a atualização da minha placa-mãe B450, eu vou ter o mesmo desempenho? Vou ter algum problema com a minha placa-mãe? Essas e outras perguntas ficaram no ar e a gente vai tentar responder nesse vídeo. A Cooler Master traz as fontes de alimentação série MWE White com o selo 80 Plus White. Topologia DC-DC garante linhas estáveis e seguras para todos os componentes do seu PC. Traz ainda circuito com design LLC e linha dedicada a 12 volts. As fontes MWE White V2 estão disponíveis nas potências de 450, 550, 650 e 750 watts. Todas acompanham o cabo de força no padrão brasileiro e a garantia de 3 anos com a Cooler Master no país. Confira mais no link na descrição. Como não é uma situação muito fácil de resumir, eu realmente sugiro que você dê uma olhada no vídeo que está aqui no canal, onde nós tratamos mais especificamente sobre o primeiro anúncio da AMD, onde ela simplesmente disse que não daria suporte a placas-mãe abaixo de B550 e X570 para os processadores da próxima geração. E isso inclui as placas-mãe de primeira e segunda geração, as X370 e X470, B350 e B450. As A320, que também estão na primeira geração, já não tinham muita perspectiva de receber esse suporte e nem nas conversas iniciais elas estavam, ou seja, a A320 ficam limitadas mesmo à primeira, segunda e terceira geração de processadores Ryzen, de acordo com o suporte de cada fabricante. Mas, como a gente já tem esse conhecimento da matéria anterior, onde a AMD disse que simplesmente não forneceria o código para os fabricantes, ficou muito fácil saber a quem perguntar, e era a própria AMD, já que ela não forneceria o código para os fabricantes trazerem ou não o suporte às suas placas-mãe, não ficaria a cargo das fabricantes decidir. Muita especulação rolou em torno dessa conversa, dessa disputa entre a comunidade e a AMD, que é o que acabou virando, já que os usuários não ficaram muito felizes com o marketing da AMD e com a decisão. É importante lembrar que a AMD prometeu suporte ao socket AM4 até 2020, e tecnicamente as B550 e X570 sim, tem o socket AM4. A AMD nunca disse nada sobre o suporte a chipsets. Então, tecnicamente a AMD não mentiu, mas ela trouxe um marketing enganoso, um marketing que nos levava a acreditar que as B450, X470 e talvez até as placas-mãe da primeira geração tivessem suporte até 2020, ou seja, até os processadores que seriam lançados em 2020. E caso você não tenha feito a conta corretamente, os Zen 3 ou os Ryzen 4000 serão anunciados e lançados ainda em 2020. Com a repercussão nada positiva depois do anúncio, a AMD rapidamente repensou as suas ações e, em uma ação positiva, respondeu à comunidade, como nós relatamos por aqui. E depois de todo o feedback da comunidade, a AMD resolveu que vai sim trazer suporte às placas-mãe B450 e X470 aos processadores Zen 3. Mas claro que isso traz algumas outras dúvidas, e a AMD esclareceu algumas delas e outras ela deixou um pouco no ar, já que ainda não é uma coisa que foi colocada em prática para saber exatamente como vai funcionar. Mas em resumo, a AMD diz que uma das coisas que ela vai fazer é se certificar de que somente compradores que realmente tenham os processadores Zen 3 ou Ryzen 4000 tenham acesso a essas BIOS. E isso levantou uma dúvida, tipo assim, eu preciso ter um processador
Ryzen 4000 para ter acesso a essa BIOS? Como que vai funcionar isso? E é muito importante essa parte, apesar de parecer um pouco paternal demais, com a AMD tentando cuidar demais do teu hardware, é importante porque, como a gente sempre diz, nem todos os usuários têm o conhecimento do que é realmente uma BIOS ou do que isso pode causar ao seu sistema. E é importante dizer que a AMD também acrescentou a nota dizendo que, após a atualização, você não seria capaz de voltar a versões anteriores. Isso também trouxe mais dúvidas. Começando pelo começo, obviamente, a gente tem a situação de que placas-mãe com compradores certificados. O que isso significa? A AMD respondeu especificamente ao Gamers Nexus, dizendo que eles não foram muito felizes ao trazer essas palavras, e o que eles realmente queriam dizer é que ela vai procurar mecanismos para se certificar de que pessoas que não precisam dessa BIOS não façam atualização. Justamente por esse segundo ponto, onde as placas-mãe perdem suporte a gerações anteriores e deixam de funcionar, impossibilitando um flashback, que é justamente você voltar a uma versão anterior da BIOS. Um exemplo que pode acontecer é, de repente, você ter um processador Ryzen 3000 e sem esse mecanismo de defesa por parte da AMD, você simplesmente fazer a atualização e o seu processador não funcionar mais naquela placa-mãe, porque especificamente aquela versão de BIOS tira o suporte ao seu processador. E, inocentemente, atualizando para uma nova versão de BIOS, você se vê com uma placa-mãe inútil para o seu setup, tendo assim que acionar o RMA e gerando com isso uma grande dor de cabeça, não só para você usuário, mas para os fabricantes que vão ter que lidar com isso, com produtos potencialmente já fora do suporte, ou seja, já fora da garantia, ou mesmo produtos que ela já tenha tirado de linha. Então, isso realmente é uma coisa importante. A AMD ainda não disse especificamente como vai fazer isso, se vai existir um questionário antes, se vai ter que ter algum tipo de resposta padrão, como que isso vai fazer, se vai ficar por conta da AMD, se vai ficar por conta da fabricante, se vai ser na hora de atualizar a BIOS, na hora de baixar a BIOS. Mas realmente é um pensamento muito importante e foi um dos pontos debatidos anteriormente, quando se disseram em relação ao suporte ao usuário, à experiência do usuário. Isso realmente é importante, né? A gente está pegando aqui entusiastas que, como a gente disse, são um público pequeno perto da grande massa, e o entusiasta sim tem conhecimento desse tipo de procedimento. Já o usuário comum vai ficar completamente perdido. Porém, a AMD respondeu, isso é positivo e só reforça que nós teremos o suporte nas versões anteriores com todo tipo de segurança necessário. Também ficou aquela dúvida do tipo, mas se eu atualizar, será que eu vou perder algum recurso na minha B450 e X470 nos Ryzen 4000? E essa resposta já estava meio clara pra gente desde o lançamento dos Ryzen 3000, quando a AMD simplesmente retirou o suporte ao PCI Express 4.0 das placas B450 e X470. Então, a resposta é que você provavelmente deve ter todos os recursos dos processadores de próxima geração, do Zen 3, exceto aqueles que a sua placa-mãe nativamente não suporta, como o PCI Express 4.0 ou qualquer tipo de ajuste que seja específico, como as melhorias com Precision Boost Overdrive que sempre vem nas novas gerações. Então, essencialmente, você deve ter a mesma experiência, exceto por algumas coisas que não vão funcionar na sua placa-mãe, que não são exatamente necessárias, por assim dizer. A não ser que você precise desses recursos, e aí você vai realmente precisar de uma X570 ou de uma B550. Ainda em relação ao suporte, se eu fizer essa atualização, qual processador especificamente eu vou deixar de suportar? É obrigatório que toda vez que eu faço essa atualização eu perca o suporte a todas as gerações anteriores? Essa resposta também foi dada ao Gamers Nexus, dizendo que isso vai ficar por conta dos fabricantes, ou seja, quem vai decidir quais processadores são retirados da lista de suporte dessas BIOS são de fato os fabricantes. O que é uma decisão bem inteligente, na verdade, porque existem projetos específicos de placa-mãe que são voltadas a certos tipos de processadores, e mesmo placas-mãe que são vendidas para mercados específicos, como algumas versões aqui para o Brasil. Então a gente tem placas-mãe que são especificamente fabricadas para cá, e a fabricante sabe melhor do que ninguém quais são os processadores mais combinados com essa placa-mãe. Também ficou a dúvida sobre o tal bootkit, mas e se eu fizer eventualmente essa burrada de atualizar a BIOS acidentalmente ou não acidentalmente? Ou pior, e se eu receber a placa-mãe com a BIOS errada? Será que a AMD vai trazer o bootkit? É bom lembrar que nós temos o programa de bootkit quando você compra uma placa-mãe que não é compatível com o seu processador e você precisa de um processador anterior para atualizar a BIOS, mas esse seria um processo contrário.
e não seria muito simples você atualizar a BIOS, já que em alguns modelos pode ser simplesmente impossível fazer o flashback ou voltar para versões anteriores. Então, algumas dúvidas técnicas ainda pairam, mas o essencial mesmo do suporte já foi deixado claro. É importante observar que essas BIOS podem demorar a chegar, já que vai ficar por conta de cada fabricante decidir qual placa-mãe especificamente vai ter suporte a qual processador e qual delas vai receber essa BIOS. Então vocês devem ter que esperar um pouquinho mais depois do lançamento dos Zen 3 Ryzen 4000 até a chegada dessas versões de BIOS. A AMD reforça que continua recomendando aos seus usuários que utilizem placas-mãe da série 500 para os processadores Zen 3 Ryzen 4000. Ainda ficou aquela dúvida em relação a quando comprar a placa-mãe, afinal não vai desaparecer da noite para o dia as B450. Até hoje a gente vê B350 rodando no mercado e às vezes até uma X370. E como a gente vai fazer para lidar com essas placas-mãe que vêm com BIOS de versões diferentes? Isso também não ficou muito claro, mas provavelmente vai ficar por conta das fabricantes definirem qual BIOS ela vai enviar. Então isso pode sim gerar uma certa confusão e é bem importante que se você estiver comprando uma placa-mãe B450 que até vai suportar a geração Ryzen 4000, mas com BIOS específicas, você tenha certeza de qual BIOS está vindo, qual processador você está combinando. Então mais do que nunca vai ser importante ter um contato com a sua loja ou ser um vendedor para descobrir exatamente se aquele kit é compatível. E realmente isso vai ser um problema que a AMD queria evitar. É possível dizer que a AMD tentou dar um passo um pouco abrupto, por assim dizer. Ela deveria ter feito isso de uma forma mais planejada e principalmente ter comunicado os seus usuários. Esse é o ponto principal aqui. Eu, como disse no vídeo anterior, acho que era possível chegar num consenso, chegar num meio termo, e na minha opinião, o meio termo era justamente as B450 e X470. Afinal, a época em que os Ryzen 3000 eram vendidos, ninguém jamais disse para os usuários que acabaria o suporte a partir da próxima geração, ou seja, você só teria suporte até os Ryzen 3000. Então o resultado foi positivo, mas ainda falta responder aquela pergunta: será que as X370 e B350 terão suporte? E a resposta da AMD é que definitivamente não terão suporte. E isso não se trata, novamente, de uma opção das fabricantes parceiras, das fabricantes de placa-mãe. Se trata de uma decisão da AMD, no qual a AMD não vai fornecer o código para que essas placas-mãe de primeira geração tenham suporte aos Ryzen 4000. Claro, a comunidade pode trazer qualquer tipo de alteração de BIOS, uma versão específica modificada, um mod, para ativar esse suporte. Afinal, não é o socket nem o chipset que limitam esse tipo de suporte, e sim o AGISA, o código que a AMD fornece, o código base, por assim dizer, da BIOS, que não vai ser fornecido. Então eu considero que foi positivo, pelo menos, o feedback da AMD, ela ouviu a comunidade, e isso mostra que a comunidade entusiasta, ou o público entusiasta do hardware, ele pode ser realmente pequeno, se levar em consideração o grande público, a grande massa, né? O afegão médio, que utiliza o computador sem, às vezes, nem saber o que tem dentro dele. Mas essa comunidade, ela é bem barulhenta. E esse barulho, nesse caso, foi benéfico para os usuários. Então esperamos que na próxima geração a AMD seja mais clara, como ela está sendo nessa geração, onde ela disse que, veja bem, a série 400 não terá mais suporte após os Ryzen 4000. Somente as placas-mãe B550 e X570 devem ter eventualmente suporte caso a AMD traga mais uma geração no suporte à plataforma M4. Eles não disseram que vai ter, nem que não vai ter, mas não deram a entender que, compra aí uma X570 que quem sabe sai uma outra geração, a gente tem suporte até 2022. Isso já é um grande avanço e esperamos que não se repita na próxima geração. Infelizmente, é bem provável que com todo esse episódio a AMD passe a atuar como atua a Intel, fazendo apenas 2 gerações ou 3 gerações no máximo com placa-mãe, mas se isso gerar uma situação melhor para o usuário, existem formas diferentes de se visualizar isso, né? Mas tem pouco suporte, mas por outro lado eu sei exatamente qual placa-mãe encaixa com qual processador e com qual geração. Então esse é um debate que virá na próxima geração. Mas eu quero saber de vocês.
O que vocês acham da decisão da AMD? Se vocês acham que é um meio termo plausível, vocês acham que é uma boa decisão, ou vocês acham que deveria ter mantido como era anteriormente, ter acabado de vez com o suporte, ou vocês ainda acham que deveria ter suporte para todas as gerações de placa-mãe? Vocês ainda têm esperança de que uma fabricante rebelde saia e solte uma BIOS para sua placa-mãe de primeira geração, né? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui, quando a gente deve trazer testes dessas BIOS assim que elas forem lançadas. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.